Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. A palavra de Deus para nós hoje se encontra lá em Jonas, capítulo 1, nos diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. A palavra de Deus também é uma orientação para nossas vidas. Quando Deus tem um chamado para nós, não adianta nós fugirmos. E na verdade Deus tem um chamado para todos nós. E a atitude que nós tomamos em relação ao chamado vai determinar o nosso futuro. Jonas tomou uma atitude contrária. Deus o chamou e ele fugiu da presença do Senhor. E o que aconteceu? A vida dele foi só ladeira abaixo. Ele desceu para Jope, depois desceu para Tarsis, tentando ir para Tarsis. Depois, mais tarde, veio uma tempestade. Por causa da fuga de Jonas, as pessoas atiraram ele ao mar. Um grande peixe engoliu e ele desceu para o fundo do mar. Depois que ele orou-se arrependido, ele voltou à superfície. E é isso que acontece com as nossas vidas. Deus tem um chamado e quando nós fugimos do chamado, a tendência é que a nossa vida só vá a ladeira abaixo. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Deus tem um chamado e tem um propósito para a vida de cada um de nós. Agora, a atitude que nós tomamos vai determinar como vai ser a nossa vida. Se nós tomamos a atitude de fugir da presença do Senhor, a tendência é que as coisas comecem a dar errado. Porque o Senhor, se Ele chamou, é porque é você que tem que fazer. Não é outra pessoa. É você que tem que fazer. Se Deus te mandou para algum lugar, se Deus te chamou para fazer algo, é você. Não é o fulano, não é o cicrano, é você. E quando você foge da presença dEle, não querendo fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, as coisas começam a dar errado. Deus começa a mostrar para você que não é aquilo para você fazer. Agora, quando você obedece o chamado de imediato, assim como Isaías obedeceu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, você percebe que as coisas, elas se abrem, as coisas vão se caminhando, as coisas não dão errado, elas dão certo. E mesmo que algum empecilho apareça, Deus vai te livrar, porque você tem algo para fazer por Ele, porque Ele te chamou para ir fazer algo na vida de alguém, fazer algo por alguém. Então as coisas vão caminhar para isso. Eu pergunto, você tem um chamado de Deus? Você tem obedecido a esse chamado? Ou está esperando Deus te sacudir primeiro para que as coisas possam acontecer? Medite nesta manhã.